Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham a partir de agora, no começo de mais uma jornada de estudo, dessa feita, concentrados aí na obra Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Já tivemos a oportunidade de estudar duas outras obras, as duas primeiras dessa série intitulada aí A Vida no Mundo Espiritual, de autoria do Espírito André Luiz. Já estudamos Nosso Lar e Os Mensageiros. A partir de hoje, tivemos a live, semana passada, de lançamento desse novo estudo. A partir de hoje, nós daremos início, então, ao estudo dos capítulos, começando nessa noite com o capítulo 1, intitulado O Psicógrafo. E aí eu gostaria de recuperar previamente a ideia central com a qual o benfeitor espiritual Emmanuel abriu essa obra. Nós falamos do prefácio sábado passado. Se você não teve a oportunidade de assistir ali enquanto estávamos ao vivo ou depois a gravação, corre lá, só é você acessar o estudo na plataforma do Conhecendo o Espiritismo no YouTube. Você consegue assistir essa live de lançamento. E lá nós falávamos do tom com o qual o benfeitor espiritual Emmanuel abre essa obra. De forma geral, ele vai utilizar-se inicialmente de uma série de metáforas, de imagens, e depois falar ao nosso coração mais diretamente a ideia de que, enquanto o mundo espiritual estabeleceu comunicação com os encarnados, falando das promessas da vida melhor, né, após a morte, lá nos começos da religiosidade humana, muito aferrada à ideia de um céu ou de uma região de sofrimento. Mas enquanto nós estávamos embalados por essa concepção de que a morte nos elevaria a um descanso, a uma eternidade de bem-aventurança de forma muito automática e abrupta, nós, diz Emmanuel, estávamos ali atentos a essa ideia, porque ela não deixava de ser, de alguma forma, um consolo. Ocorre que o advento do Espiritismo, que é o Consolador prometido, aprofundou essa imagem das bem-aventuranças, mas agora num patamar mais condizente com a maturidade do raciocínio humano. Nós tivemos aí, durante a Idade Média e com o Renascimento, a modernidade, o avanço das ciências, a concepção humana da natureza e de si mesmo avançou sobremaneira, nos legando então condições reais de recebermos o Espiritismo no seu conjunto de ideias filosóficas, religiosas e científicas. Então, o Emmanuel vai nos dizer que quando nós recebemos essa outra imagem, agora mais completa, da vida após a morte, nos falando não mais de um salto para uma bem-aventurança sem trabalho, mas de uma continuidade da vida,
que reflete, acima de tudo, aquilo com o qual nós temos nos alimentado, a forma como estamos tratando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nos dizendo que isso tudo é a base para aquilo que nós vamos ter do lado de lá, mas que, acima de tudo, o trabalho jamais se encerrará. E aí o Espiritismo nos apresenta Jesus como sendo o espírito mais perfeito que passou por esse planeta e continua trabalhando. Ele mesmo dissera, né? Trabalho até hoje, meu Pai também trabalha. Então, a nossa destinação, ela é de serviço à obra divina, sem interrupção. Então, Emmanuel diz que quando nós fomos banhados com essas concepções, muitos aprendizes recuaram, contrafeitos, decepcionados, porque ainda esperavam, né, como a criança no espírito infantil, algo que não nos exigisse tanto, que não nos movimentasse tanto na nossa condição de espíritos imperfeitos. Não há saltos para a angelitude. Há séculos e séculos de trabalho, aprimoramento, renovação, recomeço. Então, a partir desse tom com o qual Emmanuel vai abrir essa obra, é que nós vamos analisar o capítulo 1, intitulado O Psicógrafo. E por que a partir desse tom? Porque há dois temas gerais nesse capítulo 1. E aí eu abro um parênteses aqui para explicar que nós sempre vamos proceder assim. Há capítulos menores, capítulos maiores, mas como dissemos na live, André Luiz reduz a quantidade de capítulos a partir dessa obra em diante, dentro da sua coleção, e aumenta a extensão dos capítulos. Então nós só teremos 20 capítulos, mais capítulos muito mais extensos. Então dificilmente nós vamos conseguir estudar um capítulo de uma vez só. Vamos dividir em partes. E aí na descrição do vídeo vai ficar registrado lá, primeira parte, segunda parte, se houver terceira, quarta, enfim. E o tema geral que será abordado em cada parte. Então, nesse capítulo 1, né, intitulado O Psicógrafo, Emmanuel vai iniciar falando de um contexto de funcionamento de uma instituição espírita pelo olhar dos desencarnados, pelo olhar da espiritualidade, para demonstrar depois uma atividade mediúnica acontecendo com todos os seus desdobramentos, tanto no que diz respeito ao grupo, quanto no que diz respeito ao funcionamento de um organismo, quando o espírito que está naquele corpo exerce a faculdade mediúnica. Então, na noite de hoje, nós vamos focar na primeira parte, que é a análise do ambiente da casa espírita. E aí, por que eu recuperei de novo a ideia do Emmanuel? Porque, muito provavelmente, o que André Luiz quer nos dizer é um chamamento à responsabilidade de todos nós encarnados que vamos a um centro espírita, que frequentamos uma instituição que talvez nem precise ser espírita, né? Mas como quem dissesse que por detrás de toda instituição religiosa deve haver um comprometimento daqueles que lá estão para com o que se está pensando e sentindo
entendendo que isso se reflete na sustentação daquela ambiência. E aí, muito provavelmente, André Luiz apresenta primeiro, então, esses argumentos em torno do contexto espiritual daquela atividade, para nos dizer que isso também responde pelo sucesso da atividade mediúnica. A mediunidade não é uma coisa mecânica, com o qual nós lidamos de forma automática. Chegamos no centro espírita, fazemos aquela atividade como se estivéssemos nos referindo a algo automático, mecânico, como já dissemos. Né? Existe todo um conjunto de circunstâncias que precisa favorecer o exercício da mediunidade, a atividade mediúnica, principalmente sob a ótica espírita. Então vamos lá, vamos partir para a leitura do texto. Se você está aí com o seu livro, né, acesse aí o capítulo 1. Ele vai começar falando que estava havendo ali uma conversação entre ele e Alexandre referente ao intercâmbio entre os habitantes da esfera carnal e os espíritos. Essa conversação ela era guiada, né, dirigida pelo instrutor Alexandre, que muito provavelmente será o espírito que vai tutelar então as atividades de André Luiz nessa obra. Cada obra tem um benfeitor espiritual que protagoniza, digamos assim, os ensinamentos, as lições, as reflexões. Né? Então, nessa obra, nós estaremos acompanhados aí do instrutor Alexandre, que faz, então, um convite a André Luiz para que se possa estudar mais profundamente questões relativas à mediunidade. André Luiz aceita o convite e diz que a questão mediúnica é fascinante. E aí há uma coisa interessante aqui, porque o benfeitor espiritual responde dizendo assim: de fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, essa resposta ela nos dá o tom geral, não somente de como a obra percebe a questão da mediunidade, mas como o Espiritismo percebe a questão da mediunidade. Qualquer ciência pode estudar a mediunidade em seus diferentes recortes, mas somente o Espiritismo convocou aqueles que se dedicam à vivência da mediunidade a o fazerem de forma protegida, tutelada pelo Evangelho de Jesus nas suas lições morais de caridade, serviço, abnegação ao próximo. Essa relação que diz respeito ao que Alexandre está falando aqui de ascendentes morais em Espiritismo é completamente determinante para o sucesso da atividade mediúnica e de uma encarnação dedicada à mediunidade quando o espírito traz essa faculdade. Não se trata de uma tarefa automática. Sentimentos, emoções, disciplina, melhoria interior, autoconhecimento são fatores essenciais quando nós estamos olhando a mediunidade sob a ótica espírita. Então ele vai começar a descrever ali, André Luiz vai descrever o ambiente, como nós falamos, né, que o estudo de hoje será focado nesse aspecto. E aí ele diz algumas coisas interessantes. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, encarnados.
As demais atendiam à massa invisível aos nossos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Eu me recordo de uma brincadeira muito comum que a gente faz, né, quando a gente está ali no centro espírita, somente quando a gente está na companhia de trabalhadores, alguém se aproxima e diz: tem alguém sentado aqui? E a gente diz: não que eu esteja vendo. Então é mais ou menos isso. Das dezenas de cadeiras, apenas 18 estavam ocupadas por encarnados. Todas as outras por um extenso público desencarnado em busca de auxílio. Então isso também deve nos mostrar que a gente nunca deve focar a nossa motivação para fazer uma atividade em casa espírita na quantidade de pessoas. É certo que uma casa onde não há frequentadores ou onde há um número muito reduzido, é preciso que se faça uma avaliação. Se a casa está realmente entregando atividades que atendam às necessidades da comunidade onde ela está inserida, se há bases espirituais para a realização daquela atividade, se há preparo dos trabalhadores encarnados, porque tudo isso pode interferir, né, numa evasão do público. Mas, de forma geral, quando há presença de encarnados, nós precisamos lembrar que a casa também atende espíritos desencarnados. E aí André Luiz prossegue na sua narrativa dizendo: reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda, e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então vejam que não é uma estrutura livre de acesso, com livre acesso, melhor dizendo. Nós temos um controle de entrada e dentro do recinto a divisão por fios fluídicos de grupos de espíritos, muito provavelmente fazendo referência a características gerais que eles apresentam, ou por problemática, ou por qualquer outra categoria, padrão que a espiritualidade deva ali trabalhar. E aí, mais na frente, quando André Luiz vai nos relatar, então, que diante ali da fala do mentor, muitos encarnados e os espíritos emitiam bons fluidos para aquela reunião, em determinado momento ele diz: esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa com origem nos corações e nos cérebros humanos que ali se reuniam. O que André Luiz está nos dizendo aqui? E aí ele termina, dizendo, antes da gente comentar, que semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Então, o que André Luiz está nos dizendo aqui? Ele está dizendo que há toda uma estrutura espiritual por parte de uma atividade numa instituição espírita. Os espíritos não entram livremente. Quando há um trabalho sério sendo feito, os desencarnados ali são atendidos e os encarnados que frequentam a reunião
emitem forças positivas, energias positivas que sustentam o funcionamento daquela atividade. Nós já tínhamos visto relato parecido no livro anterior, em Os Mensageiros. Mas ali o cenário era um pouco diferente, porque o que André Luiz nos narrava era que os desencarnados deixavam a mente vagar em outros interesses, em outras atividades, digamos assim. Mas no final do capítulo, ele relatava lá quando estudávamos a obra, que ainda assim a vinda deles era oportuna porque eles emitiam essas energias mais animalizadas que são utilizadas, né? Animalizadas porque misturam-se, têm origem no corpo do encarnado, do espírito que está encarnado, e que servem de base para o atendimento espiritual de todos que ali estão. Aqui, enquanto o mentor espiritual faz a fala, faz a preleção, os encarnados emitem bons fluidos e bons pensamentos, potencializando essas energias. Então vejam que em qualquer atividade humana, porque isso aqui não se restringe a uma atividade de casa espírita, uma sala de aula, uma reunião em uma empresa, uma sala de reunião de qualquer atividade profissional ou não, ela vai sofrer a influência dos pensamentos e dos fluidos que ali são despejados. Porque a gente também não pode acreditar que os espíritos estejam atuando somente em instituições espíritas. Há agrupamentos humanos que, quando se reúnem, terão impactos fundamentais no destino de milhões de pessoas. Então, nas casas de governança política, nas casas de ensino, né, nas instituições religiosas, nas instituições destinadas ao estudo e ao progresso da ciência, nós não podemos duvidar que os benfeitores ali estejam trabalhando em prol do melhor. Mas nós também precisamos lembrar que a emissão de fluidos que ali é realizada tem impacto significativo sobre o sucesso da atividade, sobre o produto final daquela atividade. E aí, repito de novo a frase de André Luiz, quando ele disse que semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Se você falar disso para uma pessoa que não compreende ainda a ciência espírita, ela vai achar que tudo é ficção. Mas fato é que lá na obra A Gênese, Allan Kardec vai tratar de um tema muito semelhante a esse. Esse tema, né, a gente está aqui com a obra A Gênese, esse tema é tratado lá no capítulo 14, quando ele vai falar dos fluidos. Então eu gosto muito de fazer essas relações entre a obra fundamental, as obras básicas espíritas e as obras complementares, no caso aqui, a obra de André Luiz. Porque nós temos uma noção de que André Luiz, na verdade, está apenas ampliando aquilo que Kardec nos trouxe, né? Não há nenhuma dissonância, nenhuma diferença entre a produção mediúnica de autoria do espírito André Luiz e as obras de Kardec. Então, lá no capítulo 14, quando ele está falando da questão dos fluidos, ele vai explicar, né, de forma similar aqui, que os eflúvios de boa natureza impactam o corpo físico, que registra uma impressão salutar, e quando eles são maus,
essas impressões são penosas. Então ele diz aqui, aí eu vou ler aqui, né, para a gente ficar com a riqueza de detalhes do texto de Kardec. Ele diz assim: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Se fosse uma sinfonia. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão, vejam só, cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, ele vai falar aqui que há um sentido espiritual que todos nós temos e que registra essas impressões positivas ou negativas da ambiência. Mas, do mesmo modo, prossegue Kardec, que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa se aquele é discordante. Ora, isso aqui é muito importante. Para isso, não se faz necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Você não precisa falar o que você está pensando. Então, se você está numa reunião de encarnados, está todo mundo debatendo, e você não está falando nada, mas está emitindo pensamentos negativos, você está fazendo parte dessa sinfonia, emitindo uma nota discordante ou dissonante, que se somada a outras em predominância, vai causar uma má impressão nos que ali estejam presentes. Então, não é preciso que esse pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Então, olha só, a gente não vai naquelas reuniões, jantares familiares, ou como a gente falou aqui, ambientes de trabalho, onde você chega e você se sente acolhido. E muitas vezes nós vamos em ambientes que a gente chega e parece que não há um encaixe, parece que a gente fica assim sem lugar. Às vezes até sensações físicas, dependendo da sensibilidade do espírito encarnado ali naquele corpo, sensações físicas, né? Arrepios, mal-estares, suor frio, são formas com a qual esse sentido espiritual registra os fluidos que estão predominando ali naquele ambiente. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, quando os pensamentos são bons, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali porque é impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Esse é o efeito que se espera em uma casa espírita. É que a gente saia sentindo isso, como se a gente tivesse respirado um ar puro, como se a gente saísse reconfortado, mais leve. Essa sensação de leveza é mesmo a gente se libertando dos fluidos negativos que nós vamos aí acumulando ao longo das nossas atividades. Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou de uma nota desafinada num concerto.
Desse modo também se explica a ansiedade. Olha só, ansiedade é uma palavra tão em voga hoje, né? O indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. E aí ele prossegue, mas a gente vai finalizar com apenas mais uma frase onde ele diz: o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico, que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Então vejam que maravilha, que riqueza que a ciência espírita nos traz quando elucida um fato que todos nós podemos verificar diariamente. Diariamente. Quando nós entramos e saímos de ambientes, falamos com pessoas. Então, quando André Luiz está nos narrando aqui essa emissão de forças, de energias positivas por parte dos encarnados ali presentes, ele fala a distância, né, de 60 centímetros ali da região do peito. Nós não podemos encarar isso como algo fantástico, né, fictício, uma imagem assim maravilhosa, sobrenatural. É ciência, é algo que a ciência espírita nos ajuda a compreender. E tanto é ciência que nós registramos isso. Mesmo um materialista saberá, se for honesto, descrever sensações que tem quando está no meio de pessoas ou em grupos que os pensamentos não são favoráveis. Ele pode tentar dar outras explicações, né? Mas fato é que o Espiritismo, quando nos revela as leis do mundo espiritual, nos ajuda a entender fenômenos como esse. Então, tudo isso para encerrarmos dizendo que numa casa espírita, quando vai haver uma atividade mediúnica, é preciso que haja um preparo monumental. E aí a gente viu aqui um comecinho, né? No próximo sábado a gente vai ver o que é feito com os médiuns para que eles tenham condições de irem a uma reunião mediúnica, para que essa reunião possa obter êxito. E são coisas assim realmente fantásticas. Então eu queria deixar essa reflexão para a gente nessa semana a partir do texto de Kardec em A Gênese, a partir dos trechos que nós lemos aqui do capítulo 1, O Psicógrafo. Durante essa semana, vamos avaliar isso com mais lucidez, com mais atenção. Quando nós entrarmos em ambiente, sairmos, não precisa ser ambiente estranho. Vamos fazer uma atitude de estranhamento com a nossa própria casa. E nós vamos perceber que há variações na atmosfera espiritual. Às vezes está tudo bem e de repente começa uma agitação. Por quê? Que tipo de pensamentos que se começou a emitir ali? E principalmente se você que está nos assistindo frequenta uma casa espírita e frequenta uma atividade mediúnica, fica ainda um convite mais explícito ainda para tentar registrar essas questões, que elas são absolutamente fundamentais. Deixem aí as dúvidas, os comentários, os casos, que lá na live do primeiro sábado de janeiro a gente vai comentar e responder tudo. Prossigamos aí com a leitura do capítulo 1, que na semana que vem a gente prossegue com o nosso estudo. Foi uma alegria imensa estar com vocês novamente. Eu espero que esse estudo possa nos entregar muito aprendizado, muito aprimoramento espiritual. Que Deus nos abençoe nessa semana, que Jesus nos envolva, nos proteja. Um abraço a todos, a todas e até o próximo sábado.